E agora eu vou chamar para a próxima sessão de inteligência artificial na transformação do ensino e pesquisa. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas pelo Slido. Então, terminando na hora, a gente consegue fazer as perguntinhas. Eu vou chamar aqui ao palco o moderador, especialista em nuvem da RNP, Ricardo Makino. Ele vai conduzir a próxima sessão. O segundo palestrante dessa sessão, o João Marcelo von Zuben, que é sócio fundador da Casco P&D Tecnologia. Palmas para ele. Alô? Boa tarde a todos. Bom, eu vou falar mais da parte técnica da engenharia artificial, o que é realmente inteligência artificial. Todo mundo hoje quer, né? Se você falar, eu tenho um chaveiro com inteligência artificial. Eu quero isso. Ninguém sabe para que serve, mas se tem inteligência artificial, eu quero. Deve resolver alguma coisa. Eu vou tentar explicar mesmo o que é inteligência artificial, quais são os preceitos, de onde surgiu essa ideia e quais são algumas aplicações dentro da educação, tá? E como isso pode mudar a educação. Uma ideia de evolução da educação. Tá? Para começar, então, eu vou falar da Casco. Sou sócio fundador da Casco. Casco é uma empresa que nasceu de dentro da Unicamp. A gente já fazia projetos com a RNP lá ainda quanto estudante. E a RNP acreditou na gente quando a gente decidiu abrir a startup. E continuamos com os projetos. Dentre os projetos que a gente tem com a RNP, a gente tem a primeira placa Octotanner no padrão ISDBT, que é o padrão de TV digital brasileira, do mundo. A gente fez essa placa em parceria com a RNP, uma tecnologia nossa. A gente desenvolveu o hardware, o HD Player, que está sendo exposto aqui no stand. Eu vou falar mais sobre ele durante a apresentação. Tá? A gente fez também, construiu um carro, a gente tem uma parte muito forte em energia. A gente construiu um carro com câmeras autônomas que vão andando pela rua, traqueando a linha de distribuição de energia. Com inteligência artificial, ele detecta cada elemento da transmissão de energia. Com a câmera térmica, afere a temperatura desse elemento e já sai no escritório um laudo de como está a cidade. Onde vai ter falha, onde vai entrar em colapso a distribuição de energia na cidade. E já está em uso, a CPFL está usando. Um outro produto, não menos importante, a gente tem um mensageiro. A gente construiu uma máquina que consegue conversar com o celular de todo mundo sem saber o número. Então, se eu ligar essa máquina aqui, ela consegue perceber o celular de todo mundo e mandar uma mensagem para cada um, sem saber o número de ninguém. Só por aproximação à máquina, a gente consegue entregar uma mensagem de texto para cada um. E a gente está combinando agora todas essas tecnologias em apps. A gente vive o mundo dos apps hoje, né? Então, a gente está com soluções em apps para Smart Cities, uma para educação, redes sociais. A gente tem investido muito em apps agora. Bom, voltando a falar o foco da apresentação, falar um pouco, a história da computação é ligada à história da inteligência artificial. Tá? O primeiro computador nasceu por um projeto de inteligência artificial. O Alan Turing, na Segunda Guerra, precisava desvendar o código nazista. Já viram aquele filme do Jogo da Imitação? Conta muito bem a história dele. Ele é um cara muito à frente do seu tempo e criou a primeira máquina para um projeto de inteligência artificial. Tá? Isso na década de 1956, uma coisa muito atrás. O outro grande marco que a gente tem na inteligência artificial já é de 1997. Olha quanto tempo passou para o próximo marco. Por quê? A gente precisava de processamento. A gente precisava de máquinas melhores. Tá? Em 97, a IBM, com o Big Blue, conseguiu vencer o Kasparov. Kasparov foi o melhor jogador de xadrez que teve no mundo. E o Big Blue conseguiu vencer o Kasparov, mas usando o processamento força bruta, que a gente chama. O que é força bruta? É você conseguir fazer muito cálculo e sempre tentar ver a próxima jogada. Sempre tentar ver qual é a melhor próxima jogada. Então, nessa época, a humanidade tinha um processamento a curto prazo maior do que o humano.
Tá? Em 2011, um outro marco foi o Watson da IBM, conseguiu vencer o programa de perguntas, um programa muito famoso, chamado Jeopardy! Era um programa de perguntas e respostas, mas o algoritmo não era também um algoritmo super avançado. Mas o que a gente tinha em 2011? Tinha a internet já, tinha muito conteúdo. Então, o computador Watson conseguia fazer muitas consultas e buscar informação, e com isso ser mais rápido do que o humano. Continuando, o próximo marco, 2016, tá, foi um jogo, daí já com a DeepMind, que é uma empresa do Google, sediada em Londres. Tá, eles conseguiram vencer o maior jogador do jogo Go, que é um jogo milenar, asiático. É um jogo com... São regras básicas, mas uma infinita possibilidade de ações ali. E ele conseguiu vencer o maior jogador de todos os tempos. Tá? Foi um grande feito. Porque o xadrez é um jogo complexo, mas as opções são limitadas. Já o Go, não, são muitas opções a cada jogada. Tá? Em 2016. 2018, aí a gente entra no estado da arte hoje de inteligência artificial. Tá? Eles lançaram uma nova versão do AlphaGo, só que agora era com processos heurísticos. O que seriam processos heurísticos? É você conseguir bolar uma estratégia em cima de uma jogada. Você não pensa mais, não é força bruta, em que você faz cálculo para ver a próxima jogada, qual é a melhor próxima jogada. E sim você bola uma estratégia de jogo. Como que eu vou conseguir conduzir o jogo para que o meu adversário consiga errar? Para ter uma ideia, em 2018, colocaram para jogar xadrez o AlphaZero, que era esse mesmo algoritmo do AlphaGo, contra o Big Blue. Com apenas 2 horas de treinamento, o AlphaZero derrotou o Big Blue. E ele só tinha 2 horas de treinamento, para ver o potencial desses algoritmos de processos heurísticos. Tá? Esse ano, 2019, em abril, teve uma competição, tem todo ano uma competição de esportes. Tá uma febre hoje, esse negócio de games aí, é um mercado hoje maior do que o mercado de cinema até. Ele conseguiu vencer com esse algoritmo chamado AlphaStar, conseguiu vencer dos maiores jogadores de StarCraft 2. É um super jogo de estratégia em tempo real, são muitas as possibilidades e o algoritmo conseguiu vencer. Por quê? Quando pegaram para entrevistar os jogadores, eles viram que o algoritmo tinha ações que não era comum do ser humano ter. E isso levava ao erro do ser humano. Porque era uma ação que ele não sabia, ele não conseguia prever o que iria acontecer. E todos os jogadores perderam, todos os jogadores humanos perderam. Então essa é mais ou menos a história de onde veio a inteligência artificial e onde nós estamos hoje. Essa é o novo estado da arte, tá? Algoritmos heurísticos. Ele não só tenta ver a melhor próxima jogada, mas te conduzir a um erro, te conduzir a uma estratégia. Então, a priori, pode parecer que ele está fazendo uma jogada errada, que não vai levar a nada, mas ele está te induzindo a alguma ação errada. Tá? E com isso também o que mudou? A gente começou a colocar a máquina para aprender com máquina. Então a máquina consegue jogar contra o humano ou contra ela mesma e tirar lições disso. E ver qual foi o processo, que tipo de jogada que ele levou, a que ponto chegou aquela estratégia. E essa é a grande mudança. E é aqui que a gente está hoje. Bom, entrando na educação. E como tudo isso vai entrar dentro da educação. A gente falou muito aqui sobre EAD, videoaula. Então a gente tem, há tempo já, os livros passaram a ser tablets. Né? O quadro negro foi para o computador. A aula presencial virou EAD. Então isso é uma coisa fantástica. Mas a gente tem o mesmo conteúdo, ou um conteúdo adaptado, de uma aula tradicional, de uma metodologia de aula em que o professor faz um raciocínio, o mesmo raciocínio, só que de vez de estar ao vivo no quadro, ele está num vídeo agora, ou ele está condensado num vídeo. Tá? Isso foi muito bom porque você conseguiu massificar o ensino.
já foi muito bom. Mas eu acho que dá para fazer algo melhor. Eu acho que dá para a gente pensar fora da caixa e buscar um novo jeito. Hoje em dia, a sala de aula algumas salas de aula estão mais ou menos assim. Então você tem um pessoal gosta de rock, o pessoal gosta de sertanejo, o pessoal gosta de axé. Você chega na aula, o professor fala, eu vou dar aula de balé aqui. Então eu falo, o quê? Você dá aula de balé? Ninguém gosta aqui disso. Mas está lá, era assim que funcionava. Seu pai falava lá, vai lá, senta, aprende, vai dar certo. Tem prova no final do mês, é bom estudar porque tem prova no final do mês. Isso deu certo muito tempo, mas hoje em dia não está dando mais certo isso. Os alunos não conseguem se concentrar. Não consegue passar 2 horas assistindo um filme, como é que vai concentrar numa aula que ele mesmo não gosta? É difícil. Então, o que a gente traz como uma proposta? Usar a inteligência artificial e pesquisar as redes sociais, por exemplo. Tem muita informação lá. Lá você consegue entender, dentro da mesma sala de aula, quem é quem. Quem gosta quem gosta de esporte, quem gosta de música. E por que não oferecer conteúdo diversificado? Tem um aluno que está mal, por exemplo, em matemática. O aluno está mal em matemática, precisa de um reforço e adora futebol. Por que tem que dar aula de matemática, fazendo o mesmo exercício que todos? Por que não pega o time dele, já sabe que você pesquisou a rede social ou a inteligência artificial, pegou os dados, e viu esses dados, por que não falar, olha, vai estudar o seu time de futebol, matematicamente, qual é a projeção do seu time para o próximo ano, o que você pode fazer com os dados do seu time? Isso motiva mais, só que você tem que sair do quadrado. Não pode ser a mesma aula para todo mundo da mesma maneira. E a inteligência artificial consegue fazer isso. Você consegue pegar as mesmas pessoas, trabalhar o mesmo conteúdo com histórias diferentes. Ele consegue recomendar isso para os alunos. Para falar sobre mudança, a gente tem que entender regras básicas de qualquer sistema de educação, sistema de ensino. Muito do que o Marcelo falou, tudo começa coletando dados. A gente tem que coletar os dados corretamente para depois tomar uma ação correta. Então, coletando os dados, interpretando os dados, e aqui é onde a inteligência artificial é muito poderosa, como processar todos esses dados e depois tomar a decisão certa. Hoje a aula é mais ou menos assim, né? Você tem lá o professor vai dando aula, então ele dá uma aula hoje, outra aula amanhã, ele vai ter o feedback disso lá na prova, daqui 2 meses, com o resultado dos alunos. Está um pouco distante do dia a dia. Então, toda reação é tardia. Toda a reação dele, ele só vai ter a reação depois de 2 meses que ele aplicou a prova. O professor fica na aula, sozinho, uma sala de 50 alunos, ele sozinho, tem que tomar conta de todo mundo. É difícil isso, é difícil. E você tem ainda quase nenhuma, a sala de certo modo, com pouca infraestrutura, você não tem todo aquele atrativo que poderia ter. Então, hoje, o sistema está mais ou menos dessa maneira. Tá? E o que a gente acha? Colocando a inteligência artificial para ser um auxiliar do professor. Está na sala de aula, o Marcelo até falou, coletar os dados do EAD. Coletar o dado do EAD até é relativamente tranquilo, né? Está tudo lá na plataforma EAD, você coloca lá para medir o clique, quanto tempo passou em cada página, ok. E medir a sala de aula real, em tempo real. Como faz? Processamento de imagem. Com processamento de imagem, por exemplo, você poderia ver qual aluno está com pouca atenção na aula. O porquê que ele está com pouca atenção naquela aula. Analisar o som. Como que o som está na aula? Tem muito ruído na aula? Não tem? Recomendar para o professor, no final da aula, falar, olha, a sua média hoje aqui foi de 30% de atenção. Tem alguma coisa errada, você tem que preparar um outro tipo de aula. Para essa turma não dá para dar esse tipo de aula. Ou falar para o professor, olha, o aluno 3 está com dificuldade de matemática. Vou propor um novo conteúdo. Por que você não propõe um novo conteúdo para ele? Ele precisa de reforço em matemática. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, todo mundo pensa, isso vai acabar com a humanidade, isso é o fim do mundo.
Mas não, eu vejo uma coisa muito positiva, usando sempre como assistente. Sempre como assistente. Existem carros autônomos? Existe. Legal, legal. Mas seria melhor se fosse um assistente. Se não deixasse a gente dormir, se não deixasse as coisas ruins acontecerem, não deixasse bater o carro. Isso já estava bom. Isso já estava suficiente. Então esse é mais ou menos, a gente colocou aqui do lado direito, o que seria uma boa aula. Tá? Criar associação, contar a história corretamente, engajar os alunos, ter atividade em grupo, né? Conseguir mostrar a importância daquele conteúdo na vida de cada aluno. E o que a inteligência artificial pode fazer por ele. Tá? A gente pode, por exemplo, identificar todos os alunos, fazer a lista de presença, recomendar conteúdo. A gente pode fazer avaliação do som da aula, como o som da aula está, como está o ruído dentro da aula, qual é o tom de voz do professor. E não é para punir o professor, é para recomendar para ele, olha, você procura, todo mundo tem que melhorar, procura melhorar o seu tom de voz na hora de dar aula, procura melhorar o conteúdo. Hoje a gente está vendo uma coisa muito interessante, que é o uso de realidade virtual. Tá? Estudos mostram que, combinando realidade virtual e aula presencial, o crescimento chega a 101% do ensino. É uma coisa muito... Então, a escola, de vez comprar um mega laboratório, com todos os equipamentos, por que não usar a realidade virtual? Compra um óculos barato, que você coloca o seu celular lá no óculos, e usa, e aprende, tem aquela experiência. Isso mais a aula teórica, na sala de aula. Todo mundo fica engajado. Tem um americano que fala, eles criaram um laboratório virtual. Falou, foi a primeira vez que meus alunos, na frente do computador, durante 2 horas, deixaram de ver o Facebook no computador. Porque a aula fica interessante, você consegue engajamento. Tá? E isso já está acontecendo pelo mundo. Isso que é legal ver, isso já está acontecendo. Vou passar um vídeo de um projeto chinês, tá? Eles estão bem na frente nessa área de inteligência artificial. Um projeto chinês de uma escola. Tá? Ainda não é uma coisa massiva, é só um experimento. Legal, né, pessoal? Dá até um susto, né? Você fala, nossa, onde a gente está chegando? Que é isso, né? Será que vai dar certo tudo isso? Para onde a gente vai? Mas eu acho que é interessante mostrar, é um caminho sem volta. É um caminho, não dá para tentar falar, não vou fazer isso, não vou entrar nessa. Você vai estar fora, é você que vai estar fora de todo o resto do mundo. Então, dá para fazer? Dá para fazer com ética, do jeito certo. O Brasil tem uma lei super legal, eu acho a LGPD foi uma lei muito bem elaborada, seguindo o modelo europeu. Então a gente tem que acreditar na nossa sociedade. Essa é a diferença. Não só acreditar na sociedade, mas acreditar no brasileiro, no que a gente consegue produzir. E tudo isso que a gente mostrou no vídeo, está aqui, uma demonstração. A gente desenvolveu um hardware capaz de fazer tudo isso. E está aqui exposto na feira. Tecnologia brasileira, tá? Desenvolvido em conjunto com a RNP. Tá? A gente desenvolveu esse hardware. No começo foi para uma sala de cinema, para os cinemas em rede da RNP. E a gente, quando estava construindo, usando processamento paralelo, a gente sempre teve
focado em inteligência artificial. A gente começou a estudar e começou a fazer o estudo para essas salas de cinema. E encontramos um hardware recém-lançado da NVIDIA. Quando eu falo NVIDIA, é hoje o maior market share de processadores do mundo. Bateu a Intel, a AMD. Tá? A gente usou um processador deles. Quando você escuta falar em blockchain, criptomoeda, tudo isso só foi possível por conta dos processadores deles. Então hoje eles estão dominando o mercado. A gente pegou um processador recém-lançado deles e colocou dentro de uma caixa para cinema e o sucesso foi assim estrondoso disso. A gente percebeu que não apenas para cinema, mas para sala de aula, para processar inteligência artificial, ele era muito, muito robusto. E hoje em dia a gente consegue entregar para qualquer escola uma solução de tecnologia numa caixa de 19 centímetros, fazendo processamento de reconhecimento facial, processamento de áudio, aferindo o humor, tudo isso com tecnologia nossa, com software livre. Tá? Essa é a diferença. Quando a gente produziu esse primeiro... É um processador de robótica. Quando a gente produziu a primeira caixa, quando a gente mandou produzir esse primeiro lote de 60 na Malásia, a NVIDIA veio até a gente e falou, o que aconteceu aqui? Ninguém no mundo está comprando isso, vocês aí no Brasil estão pedindo 60. O que aconteceu? Falou, não, a gente construiu uma sala de cinema, uma caixa para cinema, menor sala de cinema profissional do mundo. Falou, o quê? Vocês usaram um processador de robótica para isso? Falou, a gente usou e funciona. Eles não acredito que eles fizeram isso. Dá o material do projeto. A gente pegou todo o material e hoje em dia eles nos reconheceram como a única empresa da América Latina capaz de customizar hardware deles e aferir. Hoje em dia, quando eles lançam um hardware novo, eles enviam para a gente um modelo, para sugestões, para a gente consiga opinar. Então a gente tem tudo isso, a gente acabou colocando Wi-Fi, Bluetooth, tudo que para o hardware ter uma longevidade aí. Passar um vídeo dele, acho melhor do que ficar falando. A RNP está lançando o UHD Player, o que existe de mais moderno em tecnologia de exibição de conteúdos audiovisuais. Uma solução inovadora, única no mundo. Um hardware que vai ampliar a difusão de conteúdos audiovisuais. E muito mais. Robustez para exibição em longos períodos. Reprodução de vídeos em vários formatos. Processamento de áudio de última geração. Compatibilidade com memórias SATA, SD e M2. Conexões Wi-Fi, Bluetooth e Ethernet. Saída para 2 telas. Recepção de conteúdo por internet, TV digital e satélite. Recursos para acessibilidade e tamanho reduzido. O UHD Player pode ser utilizado em redes de cinema, aulas via satélite, salas multiuso e inteligência artificial. O UHD Player é de fácil adaptação para qualquer finalidade. UHD Player, um mundo de possibilidades para você. É inovação e tecnologia RNP. Legal, né? É uma empresa brasileira, é uma empresa que surgiu da universidade, que surgiu dos laboratórios da universidade, com tecnologia. Então a gente não precisa ficar comprando tudo de fora. Eu acredito que a gente consegue fazer, a gente consegue produzir, a gente tem pessoas excelentes aqui. E agora, o que a gente tem na prática? A gente está entrando já em algumas escolas, numa prova de conceito, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, 5 escolas de de Santa Catarina, colocando isso, passando conteúdo, as videoaulas, conteúdo audiovisual para os alunos, fazendo reconhecimento facial nas escolas, tá? Fazendo uma prova de conceito, mostrando que dá sim para a gente usar a inteligência artificial, dá sim para a gente fazer tudo com a nossa tecnologia, com o nosso homem aqui dentro do nosso país. A gente não precisa só consumir tudo que vem de fora. Nós somos bons.
E eu, para terminar, queria falar uma frase do Peter Drucker, que eu gosto muito. Opa, essa aqui. O melhor caminho para o futuro é esse. Se você quer prever o futuro, é levantar e construir você mesmo o futuro. Acho que todo mundo deveria levantar, pensar para frente, sem medo e fazer acontecer. Obrigado. Alô, alô. Bom, a gente tem tempo para uma ou duas perguntas rápidas. Tem uma já do Slido, então eu já vou fazer. João, será que o uso da IA no reconhecimento facial ou sentimentos no exemplo apresentado não é uma perda ou inovação de privacidade? Alô? Oi? Invasão. Acho que é invasão. Eu acredito que não, né? A LGPD é clara que para uso específico você consegue mensurar. O que você não poderia fazer é pegar numa reunião e individualizar aquele aluno, mas se você tiver um dashboard mostrando, olha, a sala tem 30% de atenção, 70% numa outra característica, isso não é invasão de privacidade, tá? Então, você lidando sempre com o massivo, você não tem você não infringe nenhuma lei. Alguém tem alguma pergunta? É interessante. Eu sou Francisco Pedrosa. Oi, tô caindo. Eu fiquei curioso com a solução aí. Acho bacana defender a inteligência artificial. Né? Sou do programa de Ciência da Informação e Difusão do Conhecimento. E estou vinculado também à Faculdade de Educação. Né? Eu fiquei curioso, vocês levam em consideração as teorias de aprendizagem educacional, alguns teóricos como Vygotsky, Piaget, Azuba, Paulo Freire, dentre outros, né, para, articular a inteligência artificial com as teorias de aprendizagem educacional, sabendo que nós temos outros tipos de teorias de aprendizagem, no âmbito organizacional e no âmbito da teoria da firma. Perfeito, muito bom. Eu acho que seria muita pretensão nossa querer quebrar com tudo isso. Eu acho que a gente não está propondo um estilo novo de educação. O que nós estamos propondo é um auxiliar para o professor que está desamparado na sala de aula. É um auxiliar para ele. É mais isso, de vez você ter um feedback só daqui 2 meses com a avaliação da turma, ou você tentar manter um controle de 50, 80 alunos, você ter alguém para te ajudar. É mais isso. Ninguém aqui quer tirar os conceitos ou mudar a maneira como se ensina. A gente quer realmente ajudar e quebrar alguns paradigmas do que o professor autossuficiente, ele vai tomar conta da sala sozinho e o que acontecer ali é dele. Ele precisa de ajuda. E é isso que a gente propõe, uma ajuda. Então, pena, a gente terminou, mas quem quiser conversar com o João depois, ele vai estar aí durante o evento todo, né? Sim, sim. Então, palmas para o João e obrigado.